Bem, a paz do Senhor para todos. Todos, como sempre eu digo, são bem-vindos em nome do Senhor. Que bom que você está nos assistindo, que bom que você está participando da Escola Bíblica Dominical, seja como professor, seja como aluno, seja como superintendente. Então, quero aqui expressar as minhas boas-vindas, dar as minhas boas-vindas a cada irmão que neste imenso Brasil tem estudado a palavra do Senhor como aluno, como professor, como pastor, como superintendente. Ou seja, Deus conta com você para que eu e você e outras pessoas, outros irmãos, sejamos discipuladores, disseminadores da sua maravilhosa e preciosa palavra. Quero então dizer que a nossa lição, hoje iremos comentar a lição número 6, que será ministrada no dia 5 de novembro, próximo domingo de 2017. E essa lição tem como tema a abrangência universal da salvação. Este é o nosso tema, é o tema da nossa lição. Vamos então, aqui já partindo para o nosso texto áureo, amados. O nosso texto áureo diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Continuando, vamos agora à nossa verdade prática. A nossa verdade prática está aí. A salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal, pois os que o aceitarem em todo tempo e lugar serão salvos pela graça de Deus. É somente a graça, amados, que nos alcançou. Se não fosse a graça de Deus, estaríamos todos fadados à condenação eterna. A leitura bíblica em classe encontra-se em dois textos. O primeiro texto em João capítulo 3, versículos 16 a 18, e o outro texto está na epístola de Paulo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 6. Diz o versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o texto, podemos dizer assim, o texto áureo de toda a Bíblia é esse texto aqui. Texto bem conhecido de todos os irmãos em Cristo Jesus. Vamos então no versículo seguinte. O verso seguinte é o 17, diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Continuando. O verso 18: quem nele crê, ou quem crê nele, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Texto muito claro, bem conhecido dos irmãos, esse texto aqui. Agora vamos para 1 Timóteo. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E o último versículo da leitura bíblica em classe é este aí: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção para todos, ou por todos, perdão, para servir de testemunho a seu tempo. É isso que diz o texto. O nosso objetivo geral, vamos ao nosso objetivo geral, é este aqui: mostrar que a salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal. A salvação em Jesus tem esta abrangência universal. Temos 3 objetivos específicos e a equipe ali, da CPAD colocou os 3 objetivos, que são esses aqui: explicar o que é a obra expiatória de Cristo. O segundo, discutir a respeito do alcance da obra expiatória de Cristo. E o terceiro objetivo específico é este aí: apontar que Cristo oferece salvação a todos. Então, todos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Passaremos neste momento ao sumário. Para que possamos atingir todos esses 3 objetivos, vamos seguir este sumário aqui. O sumário consta inicialmente de uma introdução. Teremos 3 tópicos. O primeiro tópico é esse: o que é a obra expiatória de Cristo, o que vem a ser isso? Obra expiatória. O segundo, o alcance da obra expiatória de Cristo. E o terceiro tópico, Cristo oferece a salvação a todo o mundo. E, por último, uma conclusão. Vamos à nossa introdução.
Muito bem, então vamos à nossa introdução. Uma salvação extensiva. Então a salvação que já foi dita por Deus lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o Salvador viria, este Salvador queria esmagar a cabeça de Satanás, foi uma salvação, eu coloquei como extensiva, isto é, uma salvação ampla, global, abrangedora. A salvação não veio apenas para alcançar os judeus ou aos israelitas, não, mas veio, tem uma abrangência universal, não é? Todos os homens, sim, são potencialmente aceitos por ele, por Deus. Todo pecador, ele é potencialmente aceito por Deus, né? A lição bíblica informa: a salvação em Cristo alcança a todos, conforme João 3,16, esse texto áureo de toda a Bíblia, né? Você conhece, que acabamos de citar aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, aliás, é um texto que nenhum crente em Jesus pode se esquecer. Você quer saber se realmente a pessoa é crente em Jesus? Pergunte João 3,16 para ele. Uma vez uma pessoa me disse no interior que era crente. Eu perguntei a ele, ele não sabia, nem o nome do pastor sabia e tampouco conhecia o texto. Então a salvação em Cristo alcança a todos, conforme aqui a lição informa, e claro, conforme a Bíblia também informa. Então, se nós olharmos pelo prisma de João 3,16, né, concordamos que Deus, ele não aguardava, Deus não, assim, guardava, né, nenhuma atitude de inimizade contra nós. Ele não tinha rancor. Deus não é como nós, seres humanos, que às vezes guardamos alguma coisa. Isso não faz bem. A gente deve perdoar. Então Deus, mesmo o homem tendo pecado, Deus não guardava algum tipo de rancor, alguma inimizade contra nós. Por quê? Porque Ele nos ama. O próprio texto mostra isso aí, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala o mundo, está incluído aí, claro, os seres humanos. Mesmo esse ser humano tendo pecado, fracassado, tendo desobedecido ao Senhor, Deus não deixou de amar. Nós veremos isso aqui, porque Deus sempre ama o pecador. O que Ele aborrece é o pecado deste pecador. E é uma salvação, além de ser uma salvação extensiva, é uma salvação o quê? Operativa. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício eficiente, um sacrifício infalível, um sacrifício útil, um sacrifício, podemos dizer, convincente, né? Então a morte de Cristo não foi mero acaso, não foi mero acaso. Deus já tinha providenciado, já tinha vaticinado isso no Gênesis. O próprio Senhor Jesus Cristo falou acerca da sua morte, quando eles vão para Jerusalém, e importa que o Filho do Homem seja entregue às autoridades. Ali Jesus sabia de tudo que ia acontecer com ele. Então foi uma salvação operativa. Então não foi, a morte de Jesus Cristo não foi nenhum assim acidente de percalço, não, né? A lição bíblica apoia. É tão eficaz que foi completada de uma vez por todas pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi uma salvação completa, operativa, conforme João 1,29, esse texto aqui. E além disso, foi uma ação conjunta ao nosso favor, uma ação conjunta. Veja que quando o homem pecou, primeiro foi a serpente que tentou Eva. Eva consentiu e, consequentemente, Adão, ele cedeu a este oferecimento do fruto proibido. Enfim, ambos ali fracassaram, ambos pecaram. Mas, claro, se houve uma ação conjunta para nos salvar, podemos também admitir que houve uma ação conjunta para cair em pecado. Começando por Satanás, que insuflou Eva, né? Eva foi tentada, caiu na tentação e, consequentemente, o seu marido também. Então, houve uma ação conjunta ao nosso favor, né? E aqui eu posso, confirmando aqui o que a lição certifica, houve uma operação, podemos dizer assim, de 3 fatores para contribuir com a nossa salvação. Veja que a lição diz: somente por intermédio de um cordeiro tão perfeito e um sacrifício tão completo, e um Deus tão amoroso, se poderia realizar esta obra de maneira a raiar a luz para os que estavam em trevas. Então, note bem, a lição aqui, o autor foi muito feliz quando colocou essa que eu chamo de ação conjunta a nosso favor, né? Quais são estes 3 elementos? O cordeiro, que era perfeito, né? O sacrifício completo, que foi tão completo, e claro, o Deus amoroso. Então, o sacrifício por meio do cordeiro, o próprio cordeiro e o amor de Deus, esse Deus amoroso, não é, que culminou nesta salvação. Deus cumpriu com a salvação.
E conforme o autor aqui coloca, ele cita o texto de Mateus 4,16, né? Quando a lição diz que ele diz assim: se poderia realizar essa obra de maneira a raiar a luz para os que estavam em trevas. E ele citou Mateus 4,16. É aquele texto que diz: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Isto é, Jesus veio trazer esperança para o povo oprimido de Israel, o povo que estava sem esperança, um povo vassalo, um povo agora que estava servindo ao Império Romano. E eles precisavam conhecer a verdadeira luz que veio ao mundo, que foi o Senhor Jesus Cristo. Bem, meus amados, saindo aqui da introdução, nós vamos agora para o nosso primeiro tópico. E o primeiro tópico diz: o que é a obra expiatória de Cristo? Né? Observe que é uma pergunta. O que é a obra expiatória de Cristo? Para isso nós teremos 3 subtópicos. O primeiro, a necessidade de expiação. O segundo, a abrangência do pecado. E o terceiro é a expiação de Cristo. Vamos ao nosso primeiro subtópico. A necessidade da expiação. Então, primeiro, vamos ver aqui o vocábulo expiação, né? Então, vamos dar aqui uma definição. Posso dizer que essa palavra, a palavra expiação, vem do latim, né? Por exemplo, aqui, o ex significa completamente, mas piare significa aplacar, certo? A lição constata o seguinte: com o termo expiação nos referimos ao ato de remir. Observe bem, expiação é o ato de remir uma pessoa de um crime ou falta cometida. Então, o ato de remir uma pessoa de um crime ou uma falta, isso significa expiação, certo? Foi isso que aconteceu conosco por intermédio da obra expiatória de Cristo. Isso aconteceu conosco. Então, a morte de Cristo, ela teve um relevante e, aliás, um altíssimo, né, valor para nos pagar o nosso pecado, a nossa dívida que tínhamos com Deus. Tá? Então, Jesus não morreu como um mártir, como muitos aí acham. Jesus morreu por uma causa que ele achava que era certa. Não, Jesus não morreu como mártir. Jesus morreu como o pleno Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele sabia que essa causa é uma causa de Deus e era a única solução para que o homem perdido fosse salvo. Então Jesus não morreu. Pena que alguns interpretam dessa forma, dizendo que Jesus morreu como mártir, né? Defendendo uma causa ou achando que esta causa estaria certa, como alguns chegam a pensar. Sobre isso, agora, já vimos o vocábulo expiação, não é? Que significa isso que nós já vimos aí, né? Que é remir uma pessoa de um crime ou uma falta cometida. Agora, a necessidade da expiação. Será que haveria realmente a necessidade de Jesus morrer? Será que necessitava mesmo isso, não é? Então, sim, claro que houve essa necessidade, ou esta conveniência, né? Ou esta indispensabilidade da expiação. Porque não havia outra solução para o homem ser resgatado. Não havia outra solução, não é? Infelizmente, há uma doutrina aí espírita, os espíritas kardecistas pregam que a salvação só pode ser feita através de boas obras, né? Através de boas obras, isto é, eles afirmam que sem a caridade ninguém pode obter a salvação. Mas isso é negar o sacrifício de Cristo. Ah, sim, porque se nós admitirmos que a salvação ela vem por meio da caridade, então o sacrifício de Jesus foi em vão. Mas é claro que o sacrifício de Jesus não foi em vão. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício vicário, expiador, para nos remir, para nos trazer de volta a termos um relacionamento com o nosso Deus. A lição bíblica comprova: esta se tornou necessária, porque o pecado, certo? O pecado atingiu a humanidade e a criação, de modo que o ser humano não consegue resolver este problema por si mesmo. O ser humano não consegue. Não existe remédio para tirar o pecado das pessoas. Não existe isso. Nunca foi inventada uma fórmula. A única solução é o pecador arrepender de seus pecados, abandonar esses pecados e confessar, né, que Jesus é seu Salvador. A prova da obra expiatória de Cristo. A prova. Bem, qual foi a demonstração, qual foi a maior evidência da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo? Então, nós sabemos que com a morte de Cristo, ele conseguiu resgatar os homens para Deus. Agora, claro que este homem ele tem aquela obrigação, podemos dizer assim, o dever, no mínimo o dever, de crer nesse sacrifício de Jesus. Não quer dizer que Jesus morreu, agora todo pecador está salvo. Não, o pecador está salvo
se ele aceitar esse sacrifício feito na cruz, ter Jesus como seu Salvador, claro, arrepender dos seus pecados de outrora, passar agora a ser um novo homem, né, abandonar o pecado, porque não adianta a pessoa dizer, não, eu tenho Jesus no coração, não é? Como muitos às vezes dizem por aí, não, eu já tenho Jesus, mas na verdade anda pecando, diariamente pecando, ama o pecado, né? Então não é assim, dessa forma. Quem realmente nasceu de novo tem que deixar sua vida para trás, não é? E agora viver em novidade de vida, vivendo para agradar primeiramente ao Senhor, o nosso Deus. Então, a prova da obra expiatória de Cristo. A lição bíblica reforça, nesse contexto, a obra expiatória de Cristo se expressa por meio do padecimento de cruz, para aniquilar o poder do pecado sobre o ser humano. Então, a prova expiatória da obra expiatória de Cristo foi que ele morreu na cruz do Calvário, conforme ele bem sabia que deveria morrer. Romanos 5, 20 e 21 é aquele texto que diz assim, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, isto é, a lei veio para mostrar a ofensa, ou mostrar o pecado. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Se o pecado era algo agravante, quando o pecador aceita Jesus, ele passa agora a ser atenuado, isto é, perdoado. Na verdade é isso, né? E o texto do versículo 21 continua, para que assim como o pecado reinou na morte, isto é, o pecado trouxe a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, posso dizer com segurança que a graça de Cristo sobrepujou o pecado. A graça de Cristo, né, ultrapassou a força do pecado. Por quê? Porque ele morreu como o Cordeiro de Deus. Enfim, o pecador agora pode voltar a ter comunhão com Deus. Por isso, meu amado irmão, você pode dormir tranquilo, certo? Sabendo que os meus pecados, os seus pecados, né, foram perdoados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por último, ainda nesse subtópico, o local da expiação de Cristo. Então você sabe que antigamente, no Velho Testamento, no Antigo Pacto, podemos observar que os animais eles eram sacrificados no altar, né? Sacrificados no altar. Lembrando que havia dois tipos de sacrifício. Primeiramente foi o sacrifício por gratidão a Deus, até nós falamos isso nas lições anteriores, falamos Abel agradou a Deus, né? Agradeceu a Deus e trouxe aquela oferta, né? Queimado ao Senhor, aquele holocausto, aquele sacrifício, não era para Deus perdoar os pecados dele, mas era um agradecimento, em retribuição a Deus, abençoá-lo. Como também Noé também ofereceu sacrifício ao Senhor, como gratidão pelo escape ali no dilúvio. Ele também, posteriormente, Abraão também agradecendo a Deus, enfim. Só que depois esses sacrifícios foram incorporados à lei. E esse sacrifício, claro, tinha a finalidade de o sangue do cordeiro, do animal inocente ali, cobrir as faltas dos homens. Bem, sobre este local da expiação de Cristo, a lição bíblica alude. Foi na cruz do Calvário o lugar em que se deu o sacrifício expiatório de Cristo. Foi lá naquela cruz. Substituindo quem? O pecador. Pelo justo Cordeiro de Deus que pagou em nosso lugar e para sempre a dívida de nossos pecados. Conforme Isaías 53, ele veio para isso, ele veio como Cordeiro de Deus, foi apontado por João Batista como a única solução para o pecador, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Alguns chegam até a pensar que o preço do resgate, esse preço que Jesus pagou, foi pago a Satanás. Esse preço, né? Este valor, esse resgate, foi pago a Satanás, porquanto ele tinha em seu poder, né, todas as almas dos homens, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Na verdade, o resgate foi pago a Deus e não ao diabo. Né? Foi como uma espécie ali de satisfação pelo pecado. O homem tinha pecado e esse pecado precisava ser reparado. O que foi que aconteceu? Deus enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer pelas transgressões dos homens. Agora, o pecador precisa aceitar este sacrifício, tá certo? O textuário de toda a Bíblia diz assim, esse é João 3,16, né? Conforme, não preciso nem ler, porque nós já acabamos de ler. Mas a lição diz, esse ato é a suprema expressão do amor do Pai, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, para com todos os homens, conforme João 3,16, mostra isso aí. Então nós fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Ainda sobre o que é a obra expiatória de Cristo, veremos o segundo subtópico, a abrangência do pecado. A abrangência do pecado. Né? Então,
aqui colocamos. A universalidade do pecado. Então, houve unanimidade na prática do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, sem exceção. Então, houve unanimidade na prática do pecado, em todo ser humano. Então, todos, podemos dizer, todos foram contagiados pelo pecado, todos. E, inclusive, Romanos 3,10, não tem na lição, mas eu coloquei aqui. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Então, todas as pessoas, o pecado, ele atingiu todos os seres humanos. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Paulo, escrevendo, categoricamente afirma isso, né? Portanto, todos pecaram, não há um justo nenhum sequer. E a lição bíblica explana o seguinte: as Escrituras mostram que todos pecaram e que por isso foram afastados da presença de Deus. Todos, sem exceção, passando a inclinar-se para o mal. E aqui ele cita vários textos, tem Romanos 3,23, o Salmo 14, verso 3, Marcos 10, 18 e Eclesiastes 7, verso 20. Eu achei mais interessante aqui ler o Salmo 14, verso 3. O que é que diz o Salmo 14? Diz assim, ó: desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, Salmo diz isso expressamente. A gravidade do pecado. Então já vimos a universalidade do pecado, a gravidade do pecado, isto é, a proporção do pecado, a intensidade do pecado. O pecado podemos dizer, é como uma doença grave, né? É como uma doença grave. Se você não for ao médico, provavelmente você vai morrer dessa doença. O pecador tem uma doença grave espiritual. Se ele não for a Cristo, ele vai perecer, ele vai morrer, porque não se tratou, né? Então, não há outra coisa que faça separação entre Deus e o homem a não ser o pecado. Então, a única coisa que nos separa de Deus é o pecado do ser humano. Então, entenda isso. Assim como o paciente precisa com urgência ir ao médico quando está doente, não é? No seu corpo físico, lógico, nós também, os pecadores também precisam com urgência procurar ali o médico dos médicos, o médico por excelência, Jesus Cristo, porque somente Jesus tem a solução para o pecador, que foi o seu sangue derramado na cruz. Ele já fez isso, basta o quê? O pecador reconhecer o seu pecado, não é? Arrepender dos seus pecados e a partir de agora viver para Deus, viver para Cristo, confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. A lição bíblica noticia o seguinte: o problema do pecado é tão sério e sua abrangência é tão grande, né? Tão grande que a Bíblia mostra que ele faz a separação entre o pecador e Deus. O pecado é algo tão hediondo que faz separação entre o ser maior, que é Deus, e o ser humano, né? Isso está em Isaías 59, verso 2. E a lição ainda continua: impedindo as pessoas de serem salvas da ira de Deus, né? Conforme Hebreus 10, 26 e 27. Essa ira de Deus, não entenda essa ira como uma ira de Deus contra o pecador. A ira de Deus é contra o pecado. Muitos teólogos defendem esse ponto de vista. A ira de Deus, se fosse contra o pecador, Deus já teria fulminado o pecador. Mas a ira de Deus é contra o quê? É contra o pecado cometido, ou seja, contra a transgressão. A ira de Deus é contra a transgressão. É contra a transgressão. Se a ira de Deus fosse contra os pecadores, nenhum ser humano ficaria vivo, não é? Ninguém escaparia da ira divina, do ódio de Deus. O ódio ou ira, são sinônimos. E o texto de Isaías 59, 2, esse texto que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecador, que ele não reconhece Deus como Cristo, aquele que trouxe a solução para ele, não adianta a pessoa pedir algo para Deus, né? Deus, eu quero ir para o céu, Senhor, eu faço o bem, mas se não passar pelo arrependimento, se não confessar Jesus como Salvador, de nada adianta. Deus não vai responder a oração do pecador que acha que pode ser salvo porque pratica boas obras, não que faz o bem, dá cesta básica. Não, não, não. Deus não é o homem. Só pode entrar no céu quem passar pelo sangue do Senhor Jesus. Então, e aliás, eu coloquei aqui, tem gente que pensa que o pecado é assintomático. Não tem aquelas doenças assintomáticas, você vai e o médico diz: olha, você está com tal doença, tal parte do seu corpo está com uma doença grave. Eu disse: mas eu não sinto nada. Tem gente que é assim, insensível ao pecado, vive pecando diariamente, rotineiramente, e não sente a gravidade do pecado. Então, as pessoas estão mortas espiritualmente
precisa voltar-se para Deus, ouvir a sua palavra. Por isso que a igreja do Senhor tem essa finalidade, de pregar o evangelho, para que o pecador ouça, e ouça que para ele há escapatória. Que ele há escapatória. Então, é necessário isso aí. Então, muita gente vai vivendo por aí, né, achando que tudo está bem, não é? Muito dinheiro no banco, cartão de crédito aí bem recheado, né, com muito crédito, mas espiritualmente está morta, né, não sente. São pessoas insensíveis, não é? Então, veja bem, se o paciente às vezes é surpreendido quando vai fazer um check-up, você, meu amigo, por acaso, se de repente, quem sabe o irmão compartilha, uma pessoa não evangélica assiste essa videoaula, e eu quero lhe dizer que é a solução para o seu problema. Agora precisa você abandonar o pecado e aceitar Jesus como seu Salvador. Muito bem. Agora, o pecado incidiu a natureza. Sabia que o pecado foi tão hediondo, o pecado foi algo tão grave que a própria natureza foi atingida? A própria natureza foi atingida, né? Então o pecado incidiu sobre a natureza, isto é, o pecado caiu, né, atingiu a natureza, afetou a natureza. A lição bíblica comunica o seguinte: assim também a natureza foi atingida pelo pecado, fazendo a terra sofrer graves consequências naturais. Por exemplo, cita aqui, degradação ambiental, a poluição, a destruição por causa da ganância. Isso mesmo, a ganância. Vamos citar aqui já um exemplo. E aqui está o texto de Gênesis 3, 17 e 19 e outro texto de Romanos 8, 22. Eu quero ler esses textos aqui. O primeiro, falando sobre essas consequências que vieram em decorrência da desobediência do homem, do pecado do homem. Gênesis 3, 17 diz o seguinte, e 18 e 19 posteriormente. Diz assim: e Adão disse, e Adão, Deus falando aqui, quando deu a sentença, né, a Deus como juiz, né, teve que dar a sentença ali ao transgressor, ao réu, que foi Adão e, claro, também a sua esposa. Mas a Adão Deus disse especificamente, olha só o que Deus disse. E Adão disse, porquanto destes ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Veja só a sentença, maldita é a terra. Foi Deus que colocou, que diz. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Isto é, se Adão não tivesse transgredido, Deus não ia amaldiçoar a terra, mas a terra foi amaldiçoada por quê? Por causa da transgressão de Adão. Transgressão de Adão. O verso 18 vem, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, os espinhos, né? As pessoas às vezes vão para o campo, se tem aqueles espinhos, se furam. Isso não era para acontecer, mas só veio por causa do quê? Do pecado do homem. E o versículo 19 diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Então, Deus está falando aqui da morte do homem. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então está a sentença aqui de Deus. E o texto de Romanos 8, 22, ainda falando sobre essa degradação da natureza, o que é que Paulo coloca aqui? Ele diz assim, porque sabemos que toda a criação geme, isto é, toda a criação chora, toda a criação agoniza. Era isso que Paulo estava falando aqui. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação. Então, essa criação também envolve a natureza, né? A natureza. Falando sobre essa questão dos crimes ambientais, nós vimos aqui mesmo no Brasil recentemente, né? Aconteceu uma situação catastrófica, né? A gente sabe que no Brasil existe, graças a Deus, existe leis contra crimes ambientais, lei da natureza, né? Que é a lei 9.605 de 13 de fevereiro de 98, se você quiser anotar, é uma lei que foi criada para coibir, né? Ou seja, são leis de crimes ambientais ou lei de natureza. Então, infelizmente, muitas empresas estão poluindo, não só no Brasil, mas no mundo todo, estão poluindo aí a atmosfera, né? Chamadas emissões atmosféricas. E você sabe que no Brasil, devido a essa degradação e devido à ganância, você soube daquela grande catástrofe, naquele acidente de mineração, né? Envolvendo ali aquela mineração brasileira no município ali de Mariana, em Minas Gerais, no ano de 2015. Então, tudo aquilo foi o quê? Imagine ali, praticamente muita gente perdeu ali plantações, casas, não é? Povoados foram arrasados, pessoas foram mortas por causa do quê? Por causa da degradação ambiental. Fruto do quê? Da ambição do homem, né? A ambição da mineradora em querer mais e mais e mais. Então, veja só como a natureza tem sentido isso. A terra amarga a consequência
do pecado. Então o pecado incidiu na natureza, a terra, como consequência, amarga a consequência do pecado. Né? Podemos dizer assim que a terra ela sofre, ela aflige-se, né, devido a essa consequência do pecado. A lição bíblica informa o seguinte: por isso a terra geme, aguardando uma restauração plena por meio da redenção dos filhos de Deus. Então a terra, ela precisa, como ela já foi amaldiçoada, e como consequência do pecado, a terra precisa passar por uma nova reformulação. E isso vai ser feito, vai ser feito. Há um texto de 2 Pedro 3,13 que diz o seguinte: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por quê? Porque essa terra está sofrendo toda essa degradação, essa terra que foi amaldiçoada por culpa do homem, por causa da ganância do homem, ela precisa ser refeita. E isto vai acontecer porque há uma profecia, há várias profecias, mas essa aqui de 2 Pedro encontra-se inclusive na nossa lição bíblica. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita o quê? A justiça. E o texto de Lucas também mostra, porque na continuação aqui do que a lição informa, ele diz assim: quando enfim o Senhor Jesus reinará para sempre. Então Jesus, lá em Lucas capítulo 1, versículo 33, é aquele texto que diz: e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado e o seu reino não terá fim. Então Jesus vai reinar aqui na terra, seu reino não terá fim. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Ainda no primeiro tópico, o que é a obra expiatória de Cristo? A expiação de Cristo. E aí eu coloquei a serventia dos sacrifícios do Antigo Testamento. Então, qual seria a utilidade dos sacrifícios do Antigo Testamento? Qual foi a utilidade? Será que os sacrifícios foram eficazes? Será que... e por que não foram perfeitos? Não é? Então, nós vamos ver agora. A lição bíblica narra o seguinte: como estudamos em lição anterior, os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para a obra expiatória de Cristo, em que uma vítima inocente morreria pelo verdadeiro culpado, a fim de remir o pecado e a culpa dele. Então uma vítima inocente, um carneiro, um animal ali inocente, né, tinha aquelas qualificações. A morte desse animal apontava para um sacrifício superior. Apontava para quem? Para Cristo. Então aqueles animais que morriam, podemos dizer, ali era um tipo de Cristo. E Cristo foi o antítipo, isto é, o cumprimento do tipo. Certo? Na teologia a gente sempre fala isso, com relação a essa questão de tipo, figura, sombra. Então, o cordeiro que era morto no Antigo Testamento era um tipo do sacrifício de Cristo. E Cristo é o antítipo, porque Cristo é o cumprimento do tipo. Certo? Vamos explicar isso aí mais um pouquinho à frente. Então, os sacrifícios da lei eram sombra, até chegar àquele que a sombra representa. Quem é esta sombra? Cristo. Né? Então, representava isso. Apenas eu estou citando aqui para os irmãos, sombra, esse termo sombra, né, que é citado na Bíblia, no grego significa figura. Então sombra e figura é a mesma coisa. Então sombra, no grego figura, fala dos benefícios que hão de vir. Se nós lermos Hebreus 10, verso 1, eu vou ler esse texto para os irmãos, vai ficar um pouco mais fácil dos irmãos compreenderem. Diz assim: porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, isto é, a lei simbolizando, figurando as coisas futuras, e não a imagem exata das coisas. Uma sombra, você sabe, uma sombra projetada não é a imagem daquilo, não é completa, é apenas uma sombra. E não a imagem exata das coisas. Não pode nunca, isto é, a sombra, né, o animal do Antigo Testamento, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Então, por isso que os sacrifícios eram rotineiros, eram diários, não é? Eram diários. Por quê? Porque eram sacrifícios imperfeitos. Por quê? Porque o sangue dos animais, mesmo assim, era imperfeito. Aliás, o sangue do animal não perdoava, apenas cobria a transgressão do pecador. Isto é, o pecado tem que ser reparado com quem? Com a morte do inocente. Quem deveria morrer era o pecador, mas se Deus assim tivesse feito, a raça humana seria dizimada. Por quê? Porque todos pecaram, né? Então entenda que o propósito da sombra ou dos sacrifícios era realmente trazer-nos a realidade perfeita, que é o Senhor Jesus Cristo.
E outra coisa, a segurança do sacrifício de Cristo. Pode ter essa segurança, meu irmão. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito, completo. Um sacrifício completo. Então Jesus fez o que os sacrifícios não poderiam fazer, que era solucionar o revés do pecado, ou seja, o problema do pecado. Só Jesus. A lição bíblica descreve: enquanto os sacrifícios do Antigo Testamento apenas minimizavam a situação do pecador, apenas cobriam, porque eram sombra das coisas que viriam futuramente. A obra expiatória de Cristo resolve de uma vez por todas o grave problema do pecado. Então a morte de Cristo resolve de uma vez por todas, o sacrifício dele resolve de uma vez por todas o problema do pecado. Romanos 3, 23 a 25 diz o seguinte, vamos ler esse texto? O verso 23 é aquele texto conhecido: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não houve aqui exceção. Claro, só Jesus que não pecou, mas de todos os filhos de homem e de mulher, não é? Todos pecaram. O verso 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção em que há em Cristo Jesus. E o verso 25 diz assim: ao qual Deus propôs como propiciação pela fé. Note bem, ele diz propiciação pela fé. Em que? No seu sangue. Então o pecador deve ter a fé no sangue de Jesus, que ele é um sangue eficaz, que realmente ele fez um sacrifício completo, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Então, quando o pecador aceita Jesus, seus pecados são perdoados, e agora é como se a conta fosse zerada, e ele começa agora a viver em novidade de vida. É isso, meus amados irmãos. Agradeço a todos a atenção nesse primeiro tópico. Vamos à nossa, podemos dizer aqui, a nossa síntese do tópico primeiro. Diz assim a síntese: a obra expiatória de Jesus Cristo foi um ato de amor, que nos redimiu de nossas faltas. Um ato de amor. Se não fosse um ato de amor, ele não teria enviado o seu amado Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos transgressores. Tudo bem? Vamos agora ao nosso segundo tópico. Esse segundo tópico, vamos falar sobre o alcance da obra expiatória de Cristo. Vamos ver essa dimensão dessa obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. Teremos aqui 3 tópicos. O primeiro é a impossibilidade humana. O segundo, Cristo ocupou o lugar do pecador. E terceiro, alcance universal da obra expiatória. Vamos ao primeiro, a impossibilidade humana. Tudo bem? Vamos lá. Graças a Deus. Conto com as orações dos irmãos. Primeiro ponto, a incapacidade humana. Foi o que nós colocamos aqui. Por quê? Nós vemos que o ser humano, a inteligência, Deus deu tanta inteligência ao ser humano hoje, que o ser humano, ele criou muitas coisas, fez muitas coisas, coisas boas, mas também existem coisas ruins. Por exemplo, o ser humano, o engenheiro, a pessoa ali que estudou para isso, ele é capaz de construir arranha-céus de alturas vertiginosas. Sabemos disso, né? O homem também é capaz de construir satélites, né, que ficam orbitando aí a distâncias longínquas da Terra, né? O homem é capaz de criar até supercomputadores, né? Supercomputadores que faz trilhões de operações de ponto flutuante por segundo. É chamado ali do teraflops, né, os teraflops. Então o ser humano é capaz de construir arranha-céus, é capaz de construir foguetes, capaz de construir tantas e tantas coisas, não é? Satélites para ficar aí a distâncias astronômicas, mas nunca pode criar algo puro para si próprio, para purificá-lo e ele ter comunhão com Deus. O homem, por mais que ele crie coisas, não é? Até muitas coisas benéficas, até hoje o ser humano nunca construiu, nunca fez uma fórmula que pudesse assim torná-lo puro diante de Deus. Por quê? Porque somente Jesus Cristo foi capaz e é capaz de trazer o homem pecador de volta para Deus. A lição bíblica admite toda tentativa do homem de manter-se puro, sem pecado, e por esforço próprio fracassou. Todas as tentativas, né? O texto aqui, inclusive eu coloquei um texto, se você quiser anotar, não está na lição bíblica, um texto de Oséias 6, verso 7.
Olha o que é que Deus diz aqui. Eles, porém, como Adão, eles, porém, os seres humanos, como Adão, transgrediram o pacto. Nisso eles se portaram aleivosamente contra mim. Então, por quê? Porque transgrediram o pacto. Nesse sentido, o sistema de sacrifício foi apenas um vislumbre do que viria por intermédio da morte vicária de Cristo. Então, todos os sacrifícios sistemáticos do Antigo Testamento era apenas um vislumbre, uma sombra, uma figura do que viria posteriormente por intermédio da morte vicária do Senhor Jesus Cristo. Bem, outro ponto aqui interessante nesse subtópico, eu coloquei a inaptidão da lei. A inaptidão da lei. Então a lei, podemos dizer assim, que ela foi incapaz. Havia sim insuficiência na lei. A lei, podemos dizer, foi incapaz de trazer este homem, de purificar este homem, de perdoar os pecados do homem. A lei foi incapaz disso. Não é? Mas a lei, ela é importante, ela foi importante. Ela foi, eu coloquei aqui como inaptidão da lei, no sentido de incapacidade, de inépcia, né, para realmente salvar o pecador. Mas ela foi importante. Por quê? Porque ela nos serviu de tutor, ela nos serviu de guia, ela nos serviu de aio, né, para nos levar até Cristo. A lição bíblica anuncia, as escrituras mostram que a lei é incapaz de justificar o homem diante de Deus. Claro, a lei não justifica o homem diante de Deus. Romanos 3:20, Colossenses 2:16 e 17. Já que o ser humano não consegue resolver o problema grave do pecado, pois ele não pode mantê-lo oculto diante de Deus. Aquilo que nós já falamos, o homem por si próprio, o ser humano não pode, de forma alguma, ele autopurificar-se, deixar de pecar, não é? Por quê? Porque se ele não aceitar Jesus, ele vive em constante transgressão diante de Deus. Eu vou citar aqui, apesar do autor ter colocado Romanos 3:20 e outro texto de Colossenses, eu quero citar Romanos 8, verso 3, se você quiser anotar, para mostrar aqui que a lei ela foi inapta, no sentido de trazer esse homem de volta para Deus, certo? Mas ela foi importante. Olha o que diz Romanos 8, verso 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma, ou seja, enfraquecida, né, pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Por isso que Jesus ele tornou-se ser humano, né? Ele, conforme João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o texto diz que ele tabernaculou conosco. Ele realmente veio aqui, habitou conosco, né? Bem, então o texto diz, pela carne Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, veja só o que Jesus fez. Ele veio em semelhança de homens, abdicou da sua glória, veio aqui em carne, né? Jesus veio em carne, realmente ele tinha um corpo, e ele nesse corpo, ele não fraquejou, ele não pecou, isto é, condenou o pecado na carne, porque ele era o Filho de Deus. O texto diz, pela carne, o texto diz, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma, pela carne, ou seja, pela fraqueza humana. Agora Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Em semelhança da carne do pecado. Note bem o que o texto diz. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, o pecado não foi, Jesus não cometeu pecado algum, certo? Não cometeu. E aqui eu coloquei também ainda sobre essa inaptidão da lei. A lei era como, aqui vou dar um exemplo, talvez você ache um exemplo um pouco exagerado, mas foi o que veio na minha mente então. A lei é como a SAMU, sabe? A lei é como a SAMU hoje. Ela apenas prestava os primeiros socorros, mas o paciente deve ir para onde? Deve ir para o hospital, para ser tratado pelo médico. Ou seja, o pecado, a lei mostra o pecado, mostra a gravidade da doença. Agora, quem trata este homem doente espiritualmente? Quem é? É Jesus Cristo, certo? Nada contra a SAMU, só gostaria que ela fosse mais rápida. Infelizmente recebe muitos trotes, porque pessoas desonestas fingem-se de doente e aí atrapalha o serviço de quem quer, né? De quem precisa. Tá bom? E aqui colocamos solos Cristos. O que é isso? Né? Somente Cristo. Na lição não consta, aqui está sendo, inclusive por estarmos vivendo, né, completando, graças a Deus, 500 anos da Reforma, tem aquela questão das 5 solas. Uma das 5 solas é essa aqui, solos Cristo, né, somente Cristo. Então, somente Cristo, ou solo Cristo, né, também pode ser.
É o ensinamento de que Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. Então, solo Cristo significa que somente Deus é o único mediador entre Deus e a humanidade, e que não há salvação através de nenhum outro, certo? Por isso a frase é mostrada às vezes em caso ablativo. Não vou entrar aqui em mais detalhes, isto é, Cristo somente sozinho, tá bom? A lição não consta isso, apenas coloquei como mais um dado aqui. Sobre isso, sobre somente Cristo, a lição bíblica afirma: somente o Senhor Jesus pode resolver tal problema. Isto é, só Jesus é capaz, só o seu sangue é capaz de perdoar o pecado do transgressor. Eu quero ler dois textos, esses dois textos não constam na lição. O primeiro é Efésios 1:7 e o segundo é Apocalipse 1:5. Esse texto vai nos mostrar realmente a eficácia do sangue de Jesus para salvar o pecador. Olha o que diz Efésios 1:7, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, isso é, nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, meu irmão, creia nessa redenção. A redenção de Cristo é perfeita, o sacrifício dele é perfeito para nos redimir. E o outro texto é aquele texto de Apocalipse, quando diz o seguinte, que Deus comprou, né? Olha só o que diz aqui: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe do rei da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, comprou outro texto. Esse texto aqui, nos libertou dos nossos pecados. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Tudo bem? Vamos ao segundo subtópico. Cristo ocupou o lugar do pecador. Cristo ocupou o lugar do pecador. Por quê? Porque era o pecador que deveria ser morto, ir para a cruz, ou morrer de outra forma. Primeiro, Cristo ocupou o lugar do pecador, o seu amor. Então nós, conforme eu já disse, nós é que merecíamos morrer conforme Romanos 4:25. Você pode ler esse texto depois e vai concordar comigo. Ele nos amou. Então tudo foi o amor. Né? Por que ele ocupou o lugar do pecador? Por seu amor, por causa do seu amor. Romanos 5:8, é aquele texto que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova, Deus demonstra demonstrações sobejas que ele realmente nos ama. Olha o que diz Romanos 5:8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, existe uma demonstração de amor maior do que essa? Geralmente, as pessoas que nos aborrecem, a gente não quer fazer nada pela pessoa, né? Mas os pecadores aborreceram a Deus, né? Com seus pecados, mas Deus, ainda vendo essa pessoa desobediente, transgressora, Deus nos amou. É isso que o texto está nos mostrando. Isto é, por quê? Porque a cólera de Deus, ou a ira de Deus, é contra o pecado. Se a cólera de Deus, se a ira de Deus fosse contra o pecador, meu irmão, não teria nenhum pecador vivo. Mas Deus, ele fica irado contra o quê? Contra o pecado. A lição bíblica exprime: a expiação aponta para o grande amor de Cristo para com o pecador. Então a expiação é uma demonstração do grande amor de Deus para com o pecador. E há outro texto aqui de Efésios 5:2, diz: e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós. Então, o sacrifício de Jesus foi um sacrifício voluntário. Foi ele que quis morrer pelos pecadores, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Cheiro suave. Assim como os sacrifícios do Antigo Testamento, quando aquela fumaça subia, a Bíblia diz que Deus, né, cheirava aquele cheiro suave do sacrifício. Jesus também morreu na cruz ali e deu-se como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave, conforme Efésios 5:2. Né? Então tudo foi o amor. Lembra-se daquele hino? Se isso não for amor, o céu não é real, não é? Não há estrela no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. Então foi amor, tudo foi amor. O amor de Deus nos alcançou, né? Outro, a restauração do homem, amados, a restauração. Então, Deus, através de Cristo, recompôs esse homem perdido. Quando esse homem perdido, não é, busca refúgio em Cristo, crê no sacrifício de Cristo. Isso é muito importante. Então,
Graças a Deus que o homem foi restaurado. Por quê? Porque Cristo preencheu podemos dizer assim, todos os requisitos exigidos. Lembre-se que o animal, para ser sacrificado no lugar do pecador, havia algumas exigências. Não poderia ser um animal com defeito, um animal manco, um animal cego, tem que ser um animal limpo, né? Assim como Jesus é o Cordeiro de Deus, conforme João 1, 29 e 36. E também era sem mancha. Se o Cordeiro do Antigo Testamento era sem mancha, Jesus foi oferecido também sem pecado, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 9, 28 mostra que Jesus era o perfeito Cordeiro e é o perfeito Cordeiro. A lição bíblica emite o seguinte, diz assim: nosso Senhor supriu a necessidade de reconciliação do ser humano com o Pai de amor. Então, Jesus supriu essa necessidade de reconciliação entre o homem e este Deus de amor, que deu o seu Filho como oferta expiatória, né? Eu vou ler aqui outro texto que está em 2 Coríntios 5,18. Se você quiser anotar, diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, tudo foi o amor de Deus. Foi Deus que olhou para a gente, viu que nós éramos transgressores mesmo, somos pecadores, né? E que este ser humano decaído por si próprio não poderia jamais voltar a ter uma comunhão perfeita se um sacrifício perfeito não fosse feito. E graças a Deus que veio. Então, com isso, aconteceu o quê? A morte substitutiva de Cristo. Veio a sua morte substitutiva, isto é, ele trocou conosco de lugar, isto é, ele fez uma permuta conosco. Por quê? Porque se nós morrêssemos pelos pecados, os pecados continuariam existindo. Agora, Jesus morrendo pelos pecadores, como de fato ele morreu, o pecador hoje só vai para o inferno, só será eternamente condenado se quiser. Mas se ele quiser tomar a decisão e aceitar Jesus, Deus o perdoa, não é? Mas basta ele tomar essa decisão. Então Jesus nos substituiu. A lição bíblica pronuncia-se assim: nesse sentido, a morte de Cristo é substitutiva. Substitutiva, pois quem deveria morrer era o próprio homem, conforme Romanos 4, 25. Mas Cristo ocupou esse lugar, conforme 1 João 2, verso 2. O texto diz assim, verso 25, né? Romanos 4, 25 é aquele texto que diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. O texto de 1 Pedro 2, 24, eu vou ler esse texto aqui. Esse texto aqui nos mostra que Jesus também nos perdoou. O texto profere o seguinte: e perdoou o pecador, destruindo o poder do pecado. Está em 1 Pedro 2, 24, esse texto aqui. Esse texto aqui não anotei a referência, apenas anotei, mas não coloquei a referência. Eu peço aí perdão aos irmãos. Outro ponto importante aqui é que a morte do Senhor Jesus Cristo, além dela ter sido substitutiva, foi uma morte vicária. Então, uma morte vicária. O que significa isso, né? Então, essa palavra, esse termo vicária, vem do latim. E o latim significa vicarius. E significa o quê? O que faz às vezes do outro. Então, esse termo morte vicária vem de uma palavra latina que significa vicarius, que significa o que faz às vezes do outro. Foi o que Jesus fez, né? Nos substituiu, não é? O que substitui outra coisa ou pessoa. Então, vicário significa isso. A morte vicária de Cristo satisfez o quê? As exigências da lei quanto à morte pelo pecado. E a lição bíblica comunica o seguinte: a morte vicária de Cristo na cruz representa a nossa morte, conforme 2 Coríntios 5,14. Pois foi esse sacrifício que nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E agora eu quero ler o texto de 2 Coríntios 5,14. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Todos morreram. Então, o sacrifício de Jesus, sua morte vicária, foi uma morte para nos substituir. Jesus fez às vezes do outro. Quem era esse outro? Éramos nós. Certo? Terminado esse segundo subtópico, vamos ao terceiro subtópico ainda do assunto: o alcance da obra expiatória de Cristo. O alcance universal da obra expiatória. Primeiro ponto aqui: o triunfo de sua obra expiatória. Então, foi um triunfo, isto é, foi uma vitória mesmo ali na cruz do Calvário. Jesus alcançou, logrou êxito, né,
com a sua morte. Por quê? Porque trouxe esses pecadores que se arrependem, que confessam Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Então, foi um triunfo essa morte expiatória do Cordeiro. A lição bíblica relata: o alcance da obra expiatória operada por Cristo é universal, pois ela envolve todos os homens e o homem todo. Então, esta obra operada por Cristo alcança todo mundo, né? Então, um alcance universal. A morte de Jesus, a morte expiatória de Jesus tem um alcance universal. Por quê? Envolve todos os homens e todo ser humano, né? Todos os homens, no caso espírito, alma e corpo. Todo homem, seja o homem completo. Conforme 1 Tessalonicenses 5:23. E alcançando todo mundo, conforme João 3:16. É isso que a obra expiatória de Cristo conseguiu, né? Ela teve um alcance universal, alcançando o homem em sua alma, em seu corpo e em seu espírito. E eu quero citar outro texto que está em Apocalipse 5:9. Aí sim, é aquele texto que eu falei sobre comprar, né? Nos comprou. O texto diz assim, Apocalipse 5, verso 9, amados: e cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue, observe bem, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Este comprar aqui, conforme nós já falamos, não foi nos comprou ao diabo, não. Nos comprou significa o seguinte: nos trouxe de volta para Deus, isto é, o pecado foi reparado, o pecado foi perdoado. Então, entende-se comprar como o pecado foi perdoado, o pecado dos transgressores. Bem, quais são os efeitos dessa obra expiatória, né? Então, nós podemos colocar aqui, conforme consta a lição, diz assim, a lição diz: além disso, por meio da expiação de Cristo, é garantida, note bem aqui, pelo menos 5 coisas aqui eu achei interessante que o autor da lição colocou. Então, quais são os efeitos da obra expiatória de Cristo? É a garantia de redenção, o que mais? Reconciliação, justificação, adoção e perdão dos pecados. Não é uma bênção? Tudo isso é resultado do efeito da obra expiatória de Cristo. Então, redenção, reconciliação, justificação, adoção e perdão dos pecados. E ainda colocamos aqui sola fide, né? Outra sola aqui. Sola fide, isto é, somente a fé, só a fé. Então veja o alcance universal da obra expiatória. Já falamos sobre o triunfo da sua obra expiatória, os efeitos de sua obra expiatória e agora sola fide, isto é, somente a fé. Então vamos ver, já vimos que a obra expiatória de Cristo teve uma extensão universal, ele morreu pelos pecadores, né? Mas o que é que o pecador precisa? Ele precisa depositar fé nesse sacrifício de quem? De Jesus. O texto aqui de João 3,16 é muito claro, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que, olha, note bem, para que todo aquele. Por quê? Porque nem todos crerão, nem todos acham que o sacrifício de Jesus pode perdoar o pecado, nem todos. Deus mandou Jesus para morrer por todos. Agora, a condição, veja só a condição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é, quem não crê não terá vida eterna. Quem não crê vai perecer. Então, uns não crerão, né? A lição bíblica diz: entretanto, convém destacar, essa tão grande salvação precisa ser aceita pela fé para se tornar efetiva, conforme Efésios 2, verso 8. Então, por isso colocamos sola fide, né? Você pode ler isso em Romanos 1,17, foi o texto que Martim Lutero leu e realmente viu que o justo viverá pela fé. E esse texto de Efésios 2 e 8 é aquele texto que diz, que mostra que realmente pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E prosseguindo diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? Então, é somente a fé. Então, o pecador, Jesus já fez a expiação, claro. Agora, o pecador precisa ter fé, ou sola fide, um termo latim significa somente a fé. Vamos à síntese do tópico? A síntese do tópico 2 diz o seguinte: o alcance da obra expiatória operada por Cristo é universal, isto é, Jesus morreu por todos os seres humanos, ou para que todo ser humano, agora é a condição, você tem como ser humano que aceitar Jesus como
único e suficiente Salvador. Se o pecador não dá valor a este sacrifício, o que mais o salvará? Nada mais. Vamos ao nosso terceiro tópico e último. Cristo oferece salvação a todo mundo. Teremos 3 tópicos: perdão, libertação e cura. A salvação é para todo mundo. E a responsabilidade do cristão. Vamos lá? Primeiro, perdão, libertação e cura. Primeiro ponto, coloquei aqui. Os 2 maiores benefícios da salvação. Quais foram os 2 maiores benefícios da salvação, ou as decorrências da salvação? Mas antes, eu quero dizer para você o seguinte: não é não entenda como benefício da salvação somente nós descansarmos naquela promessa onde Jesus nos promete que nós vamos comer da árvore da vida ali, quando chegarmos no céu, né? Ou no paraíso de Deus, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Benefício da salvação não é apenas você comer do maná escondido, que Jesus prometeu e está em Apocalipse 2,17. Benefício da salvação não é apenas sentar-se no trono com Jesus, conforme Apocalipse 3,21. Agora, tudo isso, claro, é grandioso, tudo isso são promessas, né? Todas essas coisas são bênçãos para nós. Mas algo deve preceder a tudo isso. O que é? Né? Aí vem a lição bíblica e diz: o maior resultado da salvação operada por Jesus é o quê? É o perdão dos pecados. E a reconciliação do pecador com Deus. Então, os 2 maiores benefícios da salvação são esses 2. É o pecador ter o perdão dos seus pecados e também este pecador se reconciliar com Deus. Né? E inclusive aqui eu coloquei o texto de 1 João 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Então, nossos pecados são perdoados por amor do nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda falando nesse segundo subtópico, o empenho de Deus em prol do homem. Então, veja como Deus se empenhou, né? Tudo em prol do homem. Deus deu provas, como eu já disse, sobeja de seu interesse e dedicação em ajudar o homem. Né? E há muitos acontecimentos, se nós formos pegarmos a Bíblia, nós veremos aqui como a Bíblia está recheada dessas comprovações do empenho de Deus em procurar salvar o homem, procurou salvar Israel e salvou Israel ali do Egito, e tantos personagens que nós podemos estudar as suas vidas e vermos como Deus tem interesse em salvar o pecador. E a maior prova, a prova cabal, categórica que Deus ele está procurando este homem, né, para salvá-lo, foi quando ele enviou Jesus, seu filho amado, para morrer por este homem pecador. Né? Muito bem, agora alguns acontecimentos aqui que comprovam que Deus realmente está à procura deste homem, quer ajudar o homem. Né? A lição bíblica fala: ainda por meio da salvação de Cristo, Deus se faz presente. Aí vemos aqui demonstrações. Por exemplo, quando ele mandou Jesus, quantas e quantas pessoas foram curadas por Jesus? Né? Mateus 4,23, vemos isso. Ressurreição de mortos, Jesus ressuscitou mortos, conforme João 11, 43, 44. Outra coisa que mostra outro benefício, o outro empenho de Deus em salvar o homem, na questão de anunciar o evangelho a quem? Preferencialmente logo aos pobres. Jesus veio trazer esses pobres, né? Primeiramente alcançar esses pobres, Lucas 4,18. Na libertação de seres humanos de várias opressões que o assolavam, ou que o assolam, conforme Lucas 4,19. Na chegada do reino de Deus, a própria chegada do reino de Deus, a própria vinda de João Batista e posteriormente a vinda do Salvador Jesus Cristo, ali a gente vê o empenho de Deus em procurar salvar esse homem. Não é? Conforme Mateus 10,7, Marcos 1,15. E na vida eterna do salvo. Né? Deus está tão empenhado em salvar o homem e trazer o homem de volta a ele, que promete a ele dar a vida eterna, e vai dar mesmo. Porque a Bíblia mostra isso em João 6,47 e Romanos 1,16 e outros textos. Certo, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ao nosso segundo subtópico. A salvação é para todo mundo. Veja só. Deus não discrimina ninguém, Deus não discrimina país, povos, não. Cor, raça, não. A salvação é para todos. Todos podem obtê-la. Então a salvação é para todos. Então a salvação não é algo inalcançável, não é. Né? Você vê se uma pessoa sedentária, uma pessoa que não pratica atividade física,
jamais vai bater um recorde, assim, digamos assim, de 100 metros rasos. Por quê? Porque é impossível para a pessoa, não é? A pessoa não treina, a pessoa está ali em vida sedentária, tá certo? Agora, a salvação é algo alcançável, certo? Para essa pessoa bater um recorde de uma Olimpíada, seja qual for a prova, se não treinar, se levar só uma vida sedentária, isto é algo inalcançável. Agora, a salvação, que é o bem mais precioso que o ser humano pode obter, ela é alcançável. Isso não é glorioso? Saber que não é algo impossível a salvação? É algo alcançável, né? A lição bíblica expressa: a Bíblia afirma que a salvação está ao alcance de todas as pessoas. E aqui ele citou dois textos, João 3:15 e 1 Timóteo 4:10. Vamos ler João 3:15? É aquele texto que diz: para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então a condição é essa, a condicionante, a condição é essa, para que todo aquele que nele crê não pereça. Isto é, podemos admitir que a pessoa que não crê vai perecer. É isso que a Bíblia está mostrando. Agora, sobre a salvação também, ela independe de circunstância. Ela independe de circunstância, né? Ou seja, em qualquer condição ou ambiente, a pessoa pode ser salva. A lição bíblica expõe em qualquer circunstância. E aí ele cita o texto de Lucas 23:43, que é aquele texto quando Jesus é um daqueles ladrões, não sei se é o da esquerda ou da direita, não sabemos. De repente ele volta-se para Jesus e pede para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Isto é, a circunstância ali qual era? Estava ali praticamente no corredor da morte. Aliás, não estava nem no corredor da morte, já estava para ser morto ali pendurado na cruz. Mas ele, naquela circunstância, ele aceitou Jesus como Salvador. E Jesus lhe garantiu: hoje estarás comigo no paraíso. Isto é, você vai entrar no céu comigo. Foi isso que Jesus garantiu para aquele homem. Então, um deles se arrependeu ali na beira da morte, né? E foi alcançado por Cristo. Então, a salvação, ela independe de circunstâncias. Independe de país, independe de filosofia, de qualidade de vida da pessoa. Não interessa isso, tá certo? De credo, de raça, né? Claro, o credo é aceitar Jesus como Salvador, não é? Bem, agora, três coisas aqui importantes: fé, arrependimento e confissão. Isso é muito importante. Fé, arrependimento e confissão. Isso faz parte da vida de uma verdadeira pessoa que arrependeu-se, né? E aceitou Jesus. É isso que Deus quer do homem. Quer que o homem tenha fé, quer que o homem arrependa-se e quer que o homem confesse. Confessar quê? Que Jesus Cristo é Senhor. Por meio da fé, a lição bíblica cita: por meio da fé e do arrependimento de coração, não adianta só se fingir arrependimento, né? Por meio da fé e do arrependimento de coração, conforme Atos 19, verso 9, Romanos 3, 28 e 11, 6, desde que confesse a Cristo como Salvador, conforme Romanos 10, verso 9. Eu quero ler esse texto, eu quero ler esses dois textos aqui, Romanos 3, 28. Estamos falando sobre essa condição: fé, arrependimento e confissão. O que diz Romanos 3, 28? Diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então o pecador é justificado pela fé, desde que ele tenha fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E o texto de Romanos 10 e 9, quando fala sobre que a pessoa precisa confessar Cristo como Salvador, é esse texto que diz assim: porque se com a tua boca confessares, a Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, dentre os mortos serás salvo. Então, a necessidade da pessoa confessar. E ainda a questão do arrependimento. Então, já falamos da fé, do arrependimento. Tem aqui outro texto, que é um texto que está em Atos, capítulo 2, versículo 38. A lição não citou, mas eu coloquei aqui, Atos, para mostrar a questão da confissão. Lembra-se daquele discurso de Pedro, aquele sermão de Pedro, quando ele citou ali, né, que aqueles homens judeus tinham crucificado o Salvador deles, o Messias dele. Eles ficaram ali numa situação difícil. E agora, o que faremos, irmãos? O que é que Pedro diz? Então Pedro respondeu-lhes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então já vimos três condicionantes aqui. O pecador precisa ter fé no Senhor Jesus, precisa arrepender-se dos seus pecados e também confessar estes pecados, né? Se confessares com a tua boca, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então precisa desses três
pontos aí basilares. Agora, a fé, a salvação, ela põe o homem em liberdade, não liberdade para fazer o que quer, não é essa liberdade para pecar, não é? Então, a salvação põe o homem em liberdade, né? Ou seja, alforriou o homem do pecado, né? Como escravidão do pecado. Então, a fé fez isso, a salvação faz isso, ela alforriou o pecador da escravidão do pecado. Foi isso que Jesus fez conosco, né? Não liberdade para pecar, mas sim livrar o homem do castigo eterno. A lição bíblica mostra que essa oferta de salvação é a evidência de que o reino de Deus chegou aos corações das pessoas que outrora viviam cativas, cegas e oprimidas. Não era assim que as pessoas viviam? Nós vivíamos? Vivíamos cativos, cegos e oprimidos. Mas que agora, para a glória de Deus, são livres por causa do evangelho da salvação. E aqui tem outros textos aqui, eu quero ler só o de Lucas 4, 18 e 19. Quando Jesus mostra o que ele veio fazer, né? A obra do Senhor Jesus Cristo. Veja só o que o texto diz. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e 19, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Eu achei interessante quando eu estava estudando esse texto, essa questão quando Jesus diz, e restauração da vista aos cegos. Não só a vista física, mas também a vista espiritual, a forma da pessoa agora pensar, né? Então, entenda também, tanto o texto se refere ao cego literalmente, né? Como também à cegueira espiritual. Muito importante essa situação. E o terceiro subtópico, a responsabilidade do cristão. Já falamos sobre o que Jesus fez, a questão da expiação, a questão da salvação. E nós? Será que nós temos deveres, né? As pessoas vêm e querem ter direitos, e os deveres? Então, a responsabilidade do cristão, chegou isso em boa hora. Essa parte aqui, uma bênção, como as demais também. Certo? O comprometimento dos crentes. Então, nós sabemos que as igrejas, de modo geral, posso falar da Assembleia de Deus, que é a igreja na qual sou pastor, nós muitas vezes nos envolvemos em muitas comemorações, nós nos envolvemos em festas, em aniversários, em ensaios, e o principal, muitas vezes, que é pregar o evangelho fora das quatro paredes, está sendo deixado de lado. Nos envolvemos muito com a questão da liturgia, com as comemorações, não é? Agora, nada disso, meus amados irmãos, é mais importante do que sairmos para pregar o evangelho. Nada disso é mais importante. Então, graças a Deus que mensalmente, no setor que eu coordeno, temos 5 congregações, mensalmente nós fazemos uma cruzada evangelística, mas o que é pouco ainda. Uma cruzada evangelística, com a presença de muitos irmãos, todas as congregações ali presentes. Precisamos ir ao mundo, já que as pessoas muitas vezes têm N desculpas para não ir até a igreja, nós vamos até eles, porque foi Jesus que mandou ir por todo mundo. Então estamos indo na nossa área de abrangência ali, de influência, né, de abrangência da nossa igreja, estamos fazendo esse trabalho, né? A gente, infelizmente, as nossas igrejas estão criando crentes de bancos, né? Está criando crentes de bancos. Então há na verdade, um imobilismo assim exacerbado, onde as pessoas, inclusive envolvendo obreiros que não querem sair para pregar, não querem fazer um curso teológico, não querem estudar a palavra, não querem ser aluno da escola dominical, tão pouco professor, ou acham que já sabe de tudo, né? Não, nós fomos chamados nós veremos isso aqui à frente, fazemos discípulos. Então, meu irmão, eu e você, nós estamos arrolados, estamos convocados por Jesus para irmos ao mundo, pregar o evangelho. O mundo está perecendo, o mundo está cheio de corrupção, não é? Por quê? Certamente porque o evangelho não está chegando lá na ponta da linha. Ou se chega as pessoas, mas cabe a pessoa aceitar Jesus ou não, né? Mas a nossa finalidade é pregarmos o evangelho nas periferias, no lugar onde pessoas não querem ir. Infelizmente, muitos pastores só querem dirigir igrejas grandes, igreja onde aquela cidade tem um bom dízimo, uma boa oferta, não é? Mas, graças a Deus que o Senhor Jesus tem levado, tem muitos obreiros que têm levado o evangelho do Senhor Jesus Cristo, mesmo em lugares assim onde ninguém quer ir. São esses verdadeiros obreiros que estão fazendo a diferença. Que Deus abençoe a todos nós, certo? Em nome do Senhor Jesus. A lição bíblica alude o seguinte: há uma grande responsabilidade para os que foram alcançados pela salvação. Somos nós.
Uma das mais importantes é o compromisso de compartilhar o Evangelho por intermédio do ide de Jesus, lá em Mateus, quando Jesus, Mateus 28, 19, quando ele diz, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós precisamos levar este ide do Senhor Jesus Cristo. O comprometimento em evangelizar e discipular. Não basta nós ganharmos almas para o Senhor Jesus. A nossa igreja, fala Assembleia de Deus, uma igreja, digamos assim, campeã, assim entre aspas, né? Ninguém tem esse interesse assim de ser campeã, quem ganha mais almas. Mas é uma igreja que ganha muitas almas para o Senhor Jesus, mas também perdemos muitas almas. Alguém chegou até a dizer que as portas dos fundos da igreja é mais larga do que a porta da frente. Por quê? Porque as pessoas aceitam Jesus, mas ali são desprezadas, né? As pessoas não são ensinadas, não é? Fazem um grande movimento para alcançar muitas almas. Sim, mas ganhamos 1000 almas nessa campanha. Mas quantas dessas 1000 almas estão permanecendo? E dessas que permanecem, quantas estão ou foram batizadas? E dessas batizadas, quantas estão frequentando o culto? Não é? Então veja que a nossa responsabilidade, amados, é muito grande. Tá? O comprometimento nosso é em evangelizar e discipular. Então, conforme já disse, nós ganhamos muitas almas, mas perdemos muitas almas. Né? Por que essa porta de trás da igreja é mais larga do que a porta da frente? Por que será? Né? É algo a se pensar. Na verdade, o que há é muitos pregadores, né? E até também eu aqui, e pseudos pregadores. Pergunte, veja na sua igreja, quantos pregadores tem? E desses pregadores, quantos estão frequentando a escola dominical? Desses que frequentam, quantos são professores na escola dominical? Não é? Então, estes pregadores também precisam aprender, para depois dar o exemplo, né? Aprender, pregar com autoridade, dando o exemplo, mas não basta ser pregador, se não for também um bom estudante da palavra, e um bom professor também da palavra do Senhor. Tá bem? A lição bíblica aduz. Isso significa evangelizar e discipular pessoas que participam do nosso círculo de contato, sejam elas reais ou virtuais. Atos 5,42 diz assim, todos os dias do templo e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Né? Então a igreja do Senhor era aquela igreja que os irmãos eram ávidos por conhecimento, para conhecer as Escrituras, para estudar a palavra do Senhor, para propagar essa palavra. Infelizmente, muitos estão morrendo de inanição espiritual na igreja. Às vezes nós gastamos dinheiro mais com pizzas do que no investimento espiritual, comprar um bom livro, frequentar uma escola teológica, ou fazer até um curso aí por extensão, mas muitos se conformam apenas em estar na igreja e apenas aprender algo que o pastor menciona ali no culto de doutrina, mas isso é insuficiente. É necessário que cada crente cumpra aquela palavra que Paulo disse a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Os irmãos precisam estudar a palavra do Senhor. Se uma pessoa não crente, às vezes uma pessoa bem esclarecida, procura um ponto basilar a respeito da fé e você não sabe explicar, você vai passar vergonha. Mas estude a palavra do Senhor, que eu duvido que você passe vergonha. Desde que você estude a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, faça seus estudos e não apenas ler a Bíblia na hora em que o pastor ou alguém está lendo a palavra oficial do culto. Muito bem. Inclusive, sobre esse curso Obreiro Aprovado, eu tenho um curso ao dispor dos irmãos. Basta você acessar no YouTube, em meu canal, vai lá na playlist e tem lá, curso Seja um Obreiro Aprovado. Nós já ministramos o volume 1, vamos essa semana, já fiz a exposição dos assuntos que serão ministrados no volume 2 e, se Deus quiser, essa semana ainda, é bem possível que eu ainda ministre a lição número 26. Cada livro contém 25 lições. Já ministramos o livro 1, vamos ministrar o livro número 2, mas são 6 livros, no total de 150 videoaulas. Então, meu amado irmão, invista também na sua formação espiritual, para ensinar melhor os nossos irmãos, para discipular os nossos irmãos. Jesus disse, ide fazer discípulos. Jesus não disse assim, ide fazer pregadores, ide fazer discípulos. Se você formar um bom discípulo, lógico que ele será um bom pregador, um bom ensinador, um bom professor, um bom crente. Com certeza. Então já vimos o comprometimento dos crentes, o comprometimento em evangelizar e discipular. E terceiro, o comprometimento com a obra missionária. Né? Devemos também nos comprometermos com missões, né? Missões regionais, mundiais, transculturais.
colaborando com as igrejas, conforme diz a lição aqui, a lição opina o seguinte: também comprometer-se com missões regionais ou mundiais, colaborando com as igrejas locais que sustentam os missionários, conforme Atos 3, verso 2. Então, a igreja precisa se comprometer com a obra missionária, né? Colaborar com a missão Portas Abertas. Falando na missão Portas Abertas, eu tenho aqui uma revista. Eu recebo mensalmente essa revista chamada revista Portas Abertas, servindo cristãos no mundo. Voltando aqui um pouquinho. Perdão aqui, mas voltar aqui um pouquinho. Voltar aqui. Ok? Ok, pronto. Apertei aqui. O comprometimento com a obra missionária. Então essa revista Portas Abertas, servindo os cristãos no mundo, a lição de novembro, sempre traz excelentes encartes, traz aqui um plano de oração, mostrando a obra do Senhor no mundo, os crentes, pastores, irmãos, irmãs que estão presos, sofrendo, né, por causa do testemunho do Evangelho. Então, envolva-se também com a missão Portas Abertas, certo? No final aqui tem um encarte, se você quiser colaborar mensalmente com um certo valor, aqui tem um valor, você vai lá e faz o pagamento. Isso é o quê? Isso é investimento na obra do Senhor. Missão Portas Abertas, faz parte também da obra missionária. Então tem muitas matérias, excelentes matérias, e sempre no culto de missões, uma das nossas irmãs ali, ela lê algo aqui que extrai da lição, do livro, da revista, perdão, algo interessante. Então isso é o quê? Envolvimento com a obra missionária. E tem outras formas de você também. Você deve ajudar a obra missionária orando, contribuindo e indo também, certo? Então, Missão Portas Abertas, tenho procurado me envolver, não só eu, como também alguns irmãos ali na Igreja do Senhor. Bem, voltando aqui, amados, então, comprometimento com a obra missionária. Agora, por que a igreja tem negligenciado a oração pela obra missionária? Muitas vezes nós oramos só pela obra local, esquecemos de orar pela obra mundial. Precisamos orar pela obra, a obra do Senhor, comissões transculturais, orarmos pelos irmãos nossos que estão presos, principalmente nos países islâmicos, nos países fechados, Coreia do Norte principalmente, tem muitos crentes lá na China que são perseguidos, no México são perseguidos, muitos nossos irmãos, enfim, pelo menos em 50 países, sempre a Missão Portas Abertas tem atualizado seus encartes, as matérias com os 50 países que mais perseguem os cristãos. E às vezes, sequer oramos por eles. Precisamos orar pela igreja perseguida. É porque não estamos sendo perseguidos, vamos deixar de orar? Não, vamos orar. A Bíblia recomenda-nos lembrar dos presos. Esses presos são aqueles presos, não são esses presos marginais que roubam e estupram e fazem coisas erradas aí, e a gente deve se lembrar desses. Não apenas desses. Principalmente esses presos que o texto vai nos se referir, inclusive está aqui, Hebreus 13:3, vou ler o texto, diz assim: lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Esses presos aqui são esses presos, são os nossos irmãos que estão na Coreia do Norte presos, que estão nos países islâmicos presos porque são crentes em Jesus, são pastores, são missionários. Esses presos, nós devemos se lembrar desses, principalmente desses irmãos em Cristo. E não, claro, lógico que a gente não pode deixar de orar e pregar o evangelho para os presos que estão, os apenados, né, que estão aí sofrendo porque causaram algum mal à sociedade, estão pagando por suas transgressões. Mas quando o texto de aos Hebreus se referiu, principalmente, foi os presos do Senhor, os crentes em Jesus que estão sofrendo por causa do evangelho. A igreja não pode negligenciar essa oração, tá certo? Muito bem. Outro ponto importante aqui, o comprometimento com as ações sociais. A igreja do Senhor também tem procurado fazer, não todas as igrejas, mas a grande maioria, se envolver também com obra social. A nossa igreja, Portas de Assembleia de Deus, muito tempo não fez obra social, mas agora, graças a Deus, está fazendo, de certo algum tempo. Isso é muito importante, a questão da obra social. Não basta pregar o evangelho, nós temos que também ajudar os nossos irmãos, ou aqueles mais carentes, porque Jesus isso fez. Se Jesus não se importasse com a necessidade material dos outros, ele não teria transformado aqueles pães e aqueles peixes, mas ele fez essa ação social também, não é? Então é interessante também, falando sobre obra social, é que nós não fazemos boas ações para sermos salvos, é muito importante. Nós não fazemos boas ações para sermos salvos. Agora, por sermos salvos, fazemos boas ações, isso é importante. E graças a Deus, em muitas igrejas, a nossa igreja que a gente coordena ali,
mensalmente os irmãos, mais no culto de Santa Ceia, têm trazido alimentos, né, do pouco que tem trazido a sua despensa para ajudar outros irmãos. Então vamos fazer isso, amados, não vamos apenas ficar no discurso, mas sim partir para a prática. Faça isso na sua igreja também. A lição bíblica considera, bem como disponibilizar-se em favor de quem precisa de ajuda. E aqui tem vários textos. Mateus 19, 21, Lucas 14, 13, 2 Coríntios 9, 9. E tem um texto aqui de Gálatas 2 e 10 que eu vou já ler. Expressando a fome e a sede de justiça. Essa é a missão social de quem foi alcançado pela salvação de Deus. E é o texto de Gálatas 2 e 10, esse texto que diz o seguinte: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então, é uma orientação bíblica nós lembrarmos dos pobres, agora não apenas na lembrança, né? Ficar só no campo da lembrança, né? Não, mas também agir. Aqui Paulo, o autor, né, que não é Paulo, Gálatas 2 e 10, diz: procurei fazer com diligência, né, com denodo, sempre fazendo, sempre ajudando aqueles mais necessários. Então, verifique o que você pode fazer mais pela sua igreja, mais pelos irmãos mais carentes na sua igreja. E finalmente vamos à nossa síntese do tópico terceiro. Diz assim: a salvação em Jesus Cristo é oferecida a todos. A salvação é oferecida a todos. E para concluir, coloquei aqui as palavras aqui que constam na lição. Diz o seguinte: a salvação que Cristo oferece é tão abrangente que, além de uma experiência espiritual primordial e libertadora da pessoa, traz consigo implicações de ordem cultural e social, que vão muito além do indivíduo e se estendem por toda ordem de coisas criadas. Em Cristo, Deus ofereceu a salvação a todo mundo. No mais, amados, é isso. Um forte abraço a todos, uma boa ministração, uma boa aula na sua escola bíblica dominical. Até breve, compartilhe, nos ajude nesse sentido. Deus lhe abençoe.